Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é o Ita e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, sou contador, especialista em auditoria e em imposto de renda. E eu tô aqui para ensinar você a como declarar imposto de renda, bens e imóveis, algumas reformas que você faz. Quando você vai fazer a declaração de bens e imóveis, você simplesmente coloca algumas informações lá. Só que aí, e se você melhorar um bem ou reformar ele? Eu posso fazer o lançamento dessas melhorias? E qual é a vantagem que eu vou ter em cima disso? Bem, é isso que eu vou mostrar para você agora. Quando você compra um bem, vamos supor que você tenha comprado um bem por 100 mil reais. Vamos colocar aqui um bem de 100 mil reais. E aí, você efetuou a venda desse mesmo bem por 120 mil reais. Entre aspas, você teve um lucro de 20 mil reais. E seria devido imposto de renda sobre esses 20 mil. Só que para você conseguir vender esse bem por 120 mil, você teve que gastar 10 mil reais. Certo? Então, o seu lucro agora seria apenas de 10 mil reais. Então, você pagaria imposto de renda sobre um valor menor. Então, esse é o ponto principal, esse é o maior interesse que você tem na declaração de reforma entre bens móveis e imóveis, tá bom? Então, feito aqui essas considerações para você, vamos dar início aqui ao nosso vídeo. Olha, só dizendo para você que se você quiser aprender a declarar imposto de renda como um profissional e ganhar dinheiro nesse começo de ano, o Renda de Imposto de Renda já está com as inscrições abertas. Lá eu vou ensinar para você a como declarar todo tipo de ação, todo tipo de bem, todo tipo de receita. Tudo lá, tá muito bem explicado, tá? Ano passado nós tivemos 16 alunos, 100% de satisfação. Então vai lá, confira que eu já gravei as aulas, estão muito bonitas, muito bem feitas e muito preparadas para você. Link está aqui na descrição, hein? Não deixe de investir no seu conhecimento. E vamos começar, tá? O artigo 17 de uma resolução lá da Receita Federal, ele vem falando o que você pode considerar como custo de aquisição e quando é que você vai declarar algumas reformas nesses bens. É importante dizer que lá ele fala a respeito de bens imóveis, mas qualquer valor que você considere que aumentou o valor do seu bem, você pode declarar. Quando você faz a aquisição de um bem imóvel, você paga corretagem, você paga imposto e você paga, às vezes, alguma reforma. Esses três gastos, eles são necessários para que o seu imóvel ele esteja pronto para uso. Por quê? Pronto para ser seu. Porque o que acontece? Se você tem o valor do imóvel, vamos supor, paguei lá os 100 mil. O corretor me cobrou 5 mil. Então, já é mais 5 mil. Eu, para poder reformar para o imóvel estar habitável, gastei mais 10 mil. Então, já tem 115 mil. E aí eu paguei de imposto de transmissão mais 10 mil. Então, foi para 125 mil. Ou seja, o valor do meu imóvel aumentou 25% só com custos. Então é importante você declarar isso. Por quê? Porque se você fosse vender o imóvel hoje, você jamais venderia por 100 mil. Você venderia por 125 mil. Você gastou, você investiu nisso, tá? Então se você quiser dar uma leitura, eu vou deixar aqui, ó. Você pausa e vai ler aqui o que está aqui, porque são todas as informações em que se pode considerar aumentar o valor de um bem imóvel. Tá bom? Então aqui, ó, são duas situações. Custos que integram o valor de aquisição até o imóvel estar pronto para uso e custos que agregam valor ao bem. E quando é que você vai fazer essa declaração? Quando você tiver como comprovar esses gastos. Porque o que acontece? Eu reformei aqui, pintei a minha casa. Fiz uma pintura na minha casa, fiz uma pintura super bonita, eu tive que gastar com a reforma lá da infiltração que estava tendo e coloquei uma telha melhor. Só que o cara que fez isso, a mão de obra, eu paguei 5 mil para ele. Ele não me emitiu um recibo. Como é que eu vou comprovar que eu gastei 5 mil com a mão de obra se eu não tenho recibo? Tem que ter recibo se você for declarar. Obrigatoriamente a Receita vai pedir? Não, pode ser que ela nunca peça. E pode ser que ano que vem ela já peça para você. E aí se você não tiver, bem, multa, né? Porque é assim que funciona. Então, tenha em mente que você vai precisar dos recibos e das notas fiscais. Aumentei, fiz um puxadinho na minha casa. Você vai lá, pega a nota fiscal da loja de material de construção, escaneia ela e guarda. Ou você coloca o seu CPF na nota. Ensinei para você aqui. Aqui no estado de Goiás, se você coloca o CPF na nota, ela vai ficar disponível para você fazer download em PDF dela lá. Então, você faz o download dessa nota e guarda ela numa pastinha. Reformas dos bens. É importante você fazer isso, tá? Eu faço isso de todos os meus clientes, mas eu sei que não são todos os contadores que fazem esse tipo de coisa.
Eu faço porque eu cumpro mesmo aquela função, né, do contador ser o guarda-livros. Eu guardo tudo para poder saber que a pessoa ela pode contar. Porque vira e mexe, alguém me pergunta, me pede alguma coisa. E custos que agregam valor ao bem. Por exemplo, meu cano estourou. Chamei o encanador, ele cobrou 2.000. Pô, para viver na casa eu não ia ter que arrumar o cano? Não melhorou, não aumentou o valor da minha casa, não aumentou o meu custo. Eu gastei esse valor porque eu tinha que arrumar mesmo, entendeu? Então vamos pegar o seguinte. Comprei um carro, aí eu troquei uma peça lá do motor dele. Era necessário para o carro funcionar. Agora, eu fiz uma pintura super chique, toda vitrificada, aquela coisa, mudei o motor, deixei o carro mais esportivo, coloquei aerofólio, um body kit, uma coisa desse tipo. Isso agrega valor ao carro. Então, se agrega valor, é custo. Tá? Agreguei valor, ele vai ser vendido mais caro. Um carro que eu paguei 10.000, investi 5.000 num body kit, numa manutenção dele ali, coloca esses 5.000 lá como custo. Por quê? Porque eu vou vender ele por 20.000, vou ter lucro de 5.000. Claro, tem algumas hipóteses em que você não é obrigado a fazer isso, tá? Como, por exemplo, fiz ali a venda do meu carro, só que eu comprei outro logo em seguida. Não vou precisar pagar imposto de renda. Fiz a venda da minha casa e dentro de 180 dias comprei uma outra. Não vou precisar pagar imposto de renda. Mas aí você tem que ficar atento. Sempre é bom lançar o valor do custo que você teve, tá? Porque vira e mexe, acontece alguma coisa e você tem como comprovar esse tipo de situação. Então, feito isso, vamos lá que eu vou mostrar para você agora dentro do sistema como você vai fazer isso. Aqui eu já estava ensinando como declarar ações lá no curso, hein? No Renda de Imposto de Renda. Se você tem ações, fica atento. Então vamos aqui. Novo. Você vai selecionar o grupo. Vou selecionar aqui primeiro, casa. Aí eu venho aqui, ó, e coloco casa. Se eu tenho casa, coloco casa. Se eu tenho apartamento, coloco apartamento. Terreno, terreno, né? Bem simples isso daqui. Coloca a inscrição municipal do IPTU. Não é obrigatório, ó. Tem até 30 caracteres, papapá. Data de aquisição, quando você comprou bem. E na discriminação, você vai colocar casa localizada. Aí você coloca a rua, blá, blá, blá. Aí você coloca... aí você vai vir com as melhorias, né? Se a casa for financiada, você coloca financiada pelo contrato e tal. Aí você vai vir aqui, reforma realizada em 2022. Aí você coloca nota fiscal, Aí você coloca nota fiscal, porque geralmente são várias notas, né, que a gente compra vários produtos lá na loja de material. E aí você coloca recibo de mão de obra de X. Recibo de mão de obra lá do fulaninho. Geralmente, quando você vai fazer a separação, eu gosto de usar hífen ou você coloca uma barra. Por quê? Para poder ficar separado. Porque a receita, se ela for ler isso aqui, ela vai olhar e vai entender e vai saber o que é que está falando. Agora, se você coloca tudo junto, pelo amor de Deus, não dá para entender essas coisas. Então, coloca o hífen, coloca uma barrazinha, coloca. Se você quiser colocar aqui também, entre parênteses, o que você comprou, você coloca tijolos. Não precisa colocar quantidade, essas coisas, tá? Você só para você saber a nota e tudo mais. Aí você coloca aqui, cimento. Aí, recibo de mão de obra de X. Aí você coloca quem? O nome do prestador, tá? E aí você coloca. Aí, como eu disse, ó, aqui embaixo você vai colocar o endereço, né? E aí, se está registrado ou não, sem invasão, aí você coloca, vamos supor, a casa lá do exemplo, ela valia 100.000. E agora ela vale quanto? 125.000. Fiz esse lançamento aqui, dou OK. Aí a Receita ela vai ver o seguinte, ó, antes ela valia 100, agora vale 125. Por quê? Porque teve a melhoria. Vamos supor aqui, no caso do carro, coloca aqui bens móveis, código. Veículo, coloca aqui o Renovando Veículo, que você puxa dentro do site do Detran ou dentro do verdinho, né, do seu documento do seu carro, aí você coloca carro, tipo tal, aí você coloca, você pode colocar número de chassi, pode colocar número de motor, pode colocar as informações discriminantes que qualifiquem o seu veículo. Aí você coloca pintura vitrificada, R$1.000. Aí você coloca aqui o número da nota, o número do recibo, algum documento que comprove que você gastou isso. Aí você coloca mudança de motor para motor 1.6 ou que você colocou o motor, colocou câmbio automático, coisas que valorizem o valor do bem. Se você trocou ali a correia dentada, pagou R$300 na correia dentada, pô, era necessário para você andar com o carro, né? Então não adianta você fazer esse tipo de coisa. Eu coloco OK. E para vocês repararem, tá? Declaração do valor do bem, ó, não influencia em nada.
na declaração. Você pode olhar aqui do ladinho aqui, que está a opção pela tributação, não aparece nada de valor de imposto de renda. Então, declarar bem não importa em nada, só importa se você realizar a venda, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, não deixa de seguir, curtir, compartilhar. As minhas redes sociais estavam lá, é IGM Cruz. Você pode seguir e me curtir lá, que eu vou gostar bastante, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui no comentário aqui embaixo, ou você pode ir lá no meu Instagram, que eu tô abrindo caixinha de pergunta todo dia para responder as dúvidas de vocês. Obrigado e tchau!